Vocês lembram da treta entre a Juliana Oliveira, Otávio Mesquita, Danilo Gentili, o SBT? É óbvio que vocês ainda lembram disso, né? Pois bem, e se eu te dissesse que talvez essa história toda não tenha sido tão espontânea quanto pareceu na época? Anos antes da bomba explodir, a Juliana já tinha se aproximado de Thiago Santinelli, um dos nomes mais barulhentos da militância de esquerda na internet. Isso mesmo, muito antes de jogar o nome do seu patrão no meio da treta, com aquele discurso militante, vergonhoso sobre o Danilo não tê-la ajudado por conta da sua pele ou da sua condição social, ela já estava circulando com essa galera. E aqui que vem a parte interessante. E se todo aquele discurso dela contra o Gentili, chamando a atenção para si no meio da polêmica, não foi um impulso de raiva, mas sim uma jogada calculada, uma forma de sinalizar publicamente: olha, não tô mais com ele, tô com vocês agora. Parece ousado, né? Pode até ser, mas faz sentido, principalmente considerando que logo depois disso ela começou a ganhar novos seguidores, vindos exatamente desse meio político, com esse tipo de pensamento, né? Depois de um vídeo ali de 2 horas do Santinelli defendendo ela. Bom, vamos entender essa teoria, tá? Que eu mesmo andei matutando aqui na minha cabeça no vídeo de hoje. Eu sou o Marcelo Milos e depois da vinheta eu te conto. Há cerca de 6 meses atrás, todo mundo foi pego de surpresa com o desenrolar desse caso envolvendo a Juliana Oliveira, Otávio Mesquita, Danilo Gentili e o próprio SBT. O ponto central era a denúncia feita por Juliana contra o Mesquita anos depois dos acontecimentos. E aqui pouco importa discutir, tá, se houve ou não assédio. Esse debate já aconteceu, a gente já fez vídeos aqui, eu já expus a minha opinião, tá? Ficou bem claro aí que não há exatamente um lado bonzinho nessa história. O que realmente pegou mal pra Ju foi a forma como ela decidiu envolver o Danilo no meio disso tudo, ao insinuar especificamente que ele não tinha ajudado ela por conta da sua cor de pele, por conta da sua classe social. Caramba, mano. Ô Danilo, aconteceu debaixo do seu nariz e você não fez nada? Eu tenho que ser branca, rica, eu tenho que ser o quê pra você me defender? A sua comoção é seletiva? Como é que é? E foi uma trairagem mesmo, né? Porque pouco tempo depois o Danilo apareceu com os áudios gravados que deixaram tudo bem claro. Que desde o primeiro instante em que a Juliana pediu ajuda, ele mostrou na prática que estava disposto a ficar do lado dela. Ofereceu advogado, prometeu enfrentar até mesmo o próprio SBT, se fosse preciso, até garantiu que daria todo o suporte possível. Quando a Juliana veio, quase 5 anos depois, e me disse que sofreu um abuso, em nenhum momento eu questionei se aquilo foi um abuso ou não foi. O que eu falei é: nós estamos na trincheira, nós somos da mesma equipe. Vem comigo e eu vou denunciar ele na polícia. Eu vou mostrar o áudio. Ela diz: não quero que denunciem na polícia. Eu falo: então eu vou levar no compliance do SBT e nós vamos denunciar ele no RH do SBT. Porque ela me diz: não quero que denuncie no SBT. Então eu falo: então eu vou colocar o meu advogado à sua disposição. Você vai conversar com ele. E seja lá o que você quiser fazer, eu vou te dar suporte financeiro, jurídico, de apoio, porque nós somos uma equipe aqui. E se você se sentiu lesada, eu estou com você. Ela diz: eu não quero nada. Ela diz: eu não quero nada dele, eu só quero que ele não vá mais lá. Ou seja, tudo que ela insinuou que ele não fez, né? Ele, na verdade, já tinha feito desde o começo. Mas, anos depois, a facada pelas costas acabou vindo e veio forte, como todo mundo viu. A repercussão foi pesada e uma grande parte do público caiu em cima da Juliana com tudo. Apesar de estar um pouco sumida, ela nunca deixou de circular pelas redes sociais. E agora, mais de 6 meses depois da grande polêmica, ela reaparece. E com um grande aliado, a gente pode dizer assim, Thiago Santinelli, conhecido por muita gente como um dos humoristas da galerinha da Beautiful People, né? Um dos mais barulhentos aí da internet brasileira, essa galerinha militante. Pois é, só o fato de ver de que lado ela resolveu se aproximar já diz bastante coisa, não é? O Thiago ele fez um vídeo de quase 2 horas sobre o caso. Passou boa parte desse tempo defendendo Juliana e atacando Danilo com acusações pesadas, inclusive mencionando questões delicadas como estupro, enfim, né, um vídeo longo, intenso e para muitos difícil de assistir. O que ficou evidente é que a Juliana já vinha há algum tempo se aproximando desse outro lado do espectro político e muita gente começou a levantar a hipótese de que toda essa virada pode não ter sido coincidência, mas sim parte de um plano para poder
se aceita por esse novo grupo ou plano? Bom, vamos começar falando um pouquinho sobre esse vídeo do Santinelli, né? 2 horas de gravação, né? Então aqui vai ser meio que só um resumo bem direto, enfim, porque encarar tudo aquilo de uma vez, né, exige bastante estômago e muita paciência. Então, basicamente, ele passa o vídeo inteiro pintando Juliana como uma grande vítima de toda a história, defende cada passo dela, enquanto dispara críticas pesadas contra o Danilo, o SBT e toda a equipe do The Noite. É praticamente um tribunal particular onde ele escolhe de que lado a verdade deve estar. Hoje eu vou fazer o contrário do que eu sempre faço e vou ser muito cuidadoso com as palavras que eu vou usar aqui. Não para proteger esse arrombado do Danilo Gentili, esse racista do caralho, claro que não. Mas para proteger a pessoa que ele mais atacou esse ano. E não, tá? A pessoa mais cancelada pelo Danilo Gentili e a turminha de arrombado dele não fui eu, não foi o Patrick Maia ou os pedreiros que trabalham na porta da casa dele. Não. A pessoa mais cancelada pela turminha dele por trabalhar com esse filho da puta, anos e anos aguentando essa porra aí, foi a Juliana Oliveira, a ex-assistente de palco do The Noite. No vídeo, o Santinelli, ele sugere que Danilo teria liderado uma espécie de campanha de difamação contra a Juliana, incentivando o seu público, que ele descreve com palavras bem pesadas, a persegui-la nas redes sociais. Alega que o Danilo ignorou completamente a situação, algo que a gente já sabe que não corresponde bem com a realidade. Também acusa o SBT de lucrar com o trauma de uma mulher, por manter no ar ali o vídeo com o Otávio Mesquita, e ainda convoca os seguidores a avaliar negativamente o My Fucking Comedy Club, né, a casa de shows do Danilo. Que ele prega. Então, se você puder, vá lá no comedy dele, lá no My Fucking Comedy Club, no Google, lá e pergunta lá, pô. Dá uma nota baixa lá, né, primeiro, porque ele já não comentou nada sobre o assédio que rolou com uma comediante no comedy dele, né? Então vai lá de novo, dá uma nota baixa lá e pergunta. Por que não fizeram uma notinha sobre o assédio que aconteceu dentro do comedy sofrido por uma mulher comediante e por que o Pica Sons apenas trancou a Juliana dentro de um banheiro? Por quê? Pergunta lá. Além disso, questiona o silêncio dele sobre o caso, como se fosse, sei lá, uma confissão, não sei. Durante toda a gravação, ele adota esse tom agressivo, militante, debochado, chamando o Danilo, que ele sempre chama, né, de pica sonsa, racista, filho da AP, repetidas vezes. É um discurso carregado, né, no qual ele leva o ativismo político e feminista ao extremo, né, e ainda sobra munição para atacar outros grupos, como, por exemplo, o MBL. Ela mesma diz várias vezes no áudio que não queria nada do Otávio Mesquita, nada. Ela só queria, repito, que ele fosse barrado de entrar no estúdio, no local de trabalho dela. Só isso que ela queria, o mínimo. E aí o Pica Sonsa, né, como é um bandido, safado, mentiroso, né, como essa galerinha toda é, né, do MBL, né, sabe como é que funciona, né, esse movimento aí do Virgens Livres. É assim que ele trabalha. Alterando as coisas, planejando, fazendo coisas questionáveis. Porque assim, é um negócio engraçado esse áudio, né, parece até que o Gentili sabia que aquela ligação estava sendo gravada, né. E ele realmente sabia, porque ele gravou a ligação sem ela saber que essa ligação estava sendo gravada. Então assim, quando ele fica insistindo várias vezes pra Juliana levar o caso pra justiça, na polícia, na perícia, não sei aonde, ele faz sabendo que aquele áudio vai ser exposto na internet, na televisão. E ele gravou essa ligação apenas pra poder limpar a barra dele depois, pra dizer que ele quis sim ajudar. Isso aí é a atitude de quem sabe que fez merda. Ele sabe que ele trancou a vítima de estupro dentro de um banheiro, mano, tá ligado? Ele sabe disso, e por isso faz essa ceninha toda. E nesse vídeo observa que ele ignora o fato de que ele trancou ela no banheiro. Isso aí não é um fato que deva ser comentado por ele. Enfim, o foco aqui nem é o vídeo em si, até porque Santinelli e o Danilo já são inimigos declarados de longa data, né? Um vive cutucando o outro sempre que tem oportunidade. Como eu disse, né, quem quiser ver toda essa defesa completa do Thiago a Juliana é só ir lá no canal dele assistir, tá? E se você quiser se torturar também, é claro. Mas o ponto é que esse vídeo acabou gerando alguns efeitos bem interessantes. Gostemos ou não, o Thiago, ele tem uma base considerável de seguidores, gente que pensa parecido com ele. Então, quando ele soltou esse vídeo defendendo Juliana com unhas e dentes, automaticamente ela começou a atrair novos simpatizantes, novos seguidores. Afinal, a gente está falando de alguém que enfrentou o Danilo Gentili, e para essa galera isso já é o suficiente para transformá-la quase que numa heroína. E aí veio a consequência direta. A Juliana começou a ganhar novos seguidores no Instagram, vindos justamente dessa defesa do Thiago. Animada com o engajamento, ela abriu uma caixinha de perguntas para poder interagir com esse novo público e tirar algumas dúvidas. Foi nessa brincadeira que alguém perguntou ali desde quando ela conhecia o Santinelli, e a resposta, no entanto, acabou acendendo um alerta, né? A Juliana postou uma foto com ele e contou que o conheceu lá em 2022, num show qualquer. Disse que ficou toda tímida por, na época, ainda trabalhar com o Danilo, mas que o Thiago foi super fofo com ela, e foi aí que as peças começaram a se encaixar. Pelas próprias palavras da Juliana, ela conheceu o Santinelli em 2022, ou seja, bem antes dessa polêmica toda estourar neste ano. E isso levanta uma hipótese interessante.
talvez já naquela época estivesse começando então a mudar de lado, ou no mínimo a repensar suas posições. Pode ter sido insatisfação com o ambiente em que ela estava, divergências ideológicas, ou simplesmente uma mudança natural de visão com o tempo. Faz sentido pensar assim, né? Até porque o próprio Léo Lins e o Danilo já haviam comentado que nos bastidores do SBT, a Juliana já vinha demonstrando um comportamento diferente há algum tempo. Sinais sutis que hoje parecem se encaixar perfeitamente aí como peças de um quebra-cabeça. Como por exemplo, né, nessa declaração do Danilo, que ele fala que a Juliana simplesmente não queria mais servir cerveja aos convidados. Como se isso, sei lá, fosse algo degradante para ela, né? Será que ela pensava assim? Quem sou eu, uma mulher empoderada, ficar servindo cerveja para machos? Como se não fosse a função dela, né? Ela era uma assistente de palco do Danilo. Ela tinha que fazer esse tipo de serviço e deveria dar de graças a Deus, porque foi a partir dele que ela se tornou quem se tornou, né? Ficou famosa, enfim. Juliana começou a dizer que algumas piadas não quero mais brincar, não quero mais fazer, não quero mais servir cerveja pro convidado, não quero mais isso, aquilo, e eu fui falando, tá bom, faz o que você gostar, o que você sentir à vontade, foi se afastando. Bom, daí já me veio um outro pensamento aqui. E se na verdade, então, toda essa briga, e principalmente o momento em que ela decidiu jogar o nome do Danilo no meio da confusão, não foi apenas um impulso, mas parte de um plano para poder se desvincular de vez de um lado e ser bem recebida pelo outro? Sinceramente, para mim essa hipótese não soa absurda. A Juliana já tinha algum contato com essa turma da esquerda há bastante tempo, como a foto de 2022 sugere. Então, se ela realmente articulou todo esse movimento, mesmo sabendo que no início seria queimada, né? Sairia queimada ali no caso, a galera ia pra cima dela, mas ela fez para deixar claro para essa galerinha o rompimento com o Gentili, né? E também automaticamente com o campo ideológico em que ela estava inserida. Faz bastante sentido, não faz? É claro que também existe a possibilidade da gente estar superestimando a inteligência dela ou enxergando estratégia onde não tem. Pode ser só coincidência, mas convenhamos, a narrativa encaixa direitinho, não é? O fato é que a Juliana de antes não existe mais, tá? Uns vão dizer que ela evoluiu, outros que ela regrediu. E com as eleições batendo na porta, não seria nenhuma surpresa no ano que vem se ela aparecesse como candidata de um partido de esquerda. Seria só mais um capítulo de uma virada que aos poucos já vem sendo construída. Mas me diz vocês acreditam que a Juliana possa ter pensado num plano desse para poder sinalizar o rompimento com o Danilo para a turminha aí da Beautiful People? Ou você acha que tudo isso é mera coincidência? Porque, sinceramente, eu não consigo acreditar até agora naquele discurso militante que ela fez contra o Danilo. Ter sido tudo pensado faz mais sentido, pelo menos pra mim. Comenta aqui o que você acha disso tudo. Comenta aqui embaixo, quero saber a sua opinião. Até o próximo vídeo. Tchau.